O Metrópolis recebe nada menos que o intelectual do ano, vencedor do tradicional troféu Juca Pato da União Brasileira de Escritores, o historiador Luiz Bernardo Pericaz é autor de Caio Prado Júnior, já mostro para vocês aqui a capa, Caio Prado Júnior, uma biografia política, livro que resgata a história de um homem que abandonou a origem aristocrática para defender os seus ideais políticos. Boa noite, Luiz. Boa noite. Uma biografia política. Já se escreveu, claro, evidentemente, bastante sobre o Caio Prado Júnior, mas você teve acesso a mais coisas ainda, foi isso? Sim, quer dizer, eu quis fazer uma biografia essencialmente política. Eu não me preocupei em entrar em detalhes da vida íntima, da vida privada. Claro, quando você fala que... Você lembra que a filha, por exemplo, fazia parte era membro do Partido Comunista. Então, certamente que a relação com a filha é importante, a Danda Prado, que foi depois editora da Brasiliense. Ou quando você pensa que o Caio Graco, que era o filho do Caio, foi preso com ele em alguns momentos, ou detido pela polícia política. Então, obviamente, esses episódios eu vou ter que contar. Claro. Agora, os detalhes da vida íntima dele, da vida amorosa, eu não quis, porque eu acho que não era o objeto do meu trabalho, né? Tanto que no primeiro capítulo você já começa com o ingresso dele no Partido Comunista. Exato, exato. A partir do momento que ele entra no Partido Comunista, ele vai ser um militante até o fim da vida. Mesmo que em momentos ele não tivesse uma atuação tão direta quanto em alguns períodos específicos da vida dele, né? Depois que ele sai da prisão em 1971, a militância dele basicamente termina. Mas ainda assim ele permanece no partido, ele nunca se desligou, né, do PCB. Então, a relação dele com o PCB, com o mundo do socialismo, os países socialistas, né, ele viajou para a União Soviética, para a China, para Cuba, para a Polônia, para a Tchecoslováquia. E teve problemas por causa disso, não teve? Ao publicar o livro, pelo menos, sobre a União Soviética, lá no período do Getúlio. Claro, não. A segunda edição do URSS, O Novo Mundo, foi confiscada, né? Então, quer dizer, ele era um homem visado pela polícia política a vida inteira. Sim. Se você procura os documentos dos órgãos de segurança, né, você vai perceber que ele foi monitorado desde o começo dos anos 30 até o final dos anos 70. Você tem documentos da polícia política, do DOPS, DEOPS, o SNI, quer dizer, falando do Caio. E muitas vezes ele ia, por exemplo, dar uma palestra para estudantes numa determinada universidade. E tinha um jovem fingindo que era um estudante, mas na verdade era um agente infiltrado e anotando tudo. Então a vida dele foi monitorada durante anos, né? Agora você levou bastante tempo para escrever esse livro, uma pesquisa muito intensa, muito densa, não é? Foram 6 anos, né? Eu fui em vários arquivos. O principal deles é o arquivo do IEB, do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, onde você vai encontrar a biblioteca do Caio e a maior parte da documentação dele, que foi vendida pela última esposa para o IEB, né? Então lá você tem uma mina de ouro, são documentos assim, interessantíssimos. Muitos deles são inéditos, né? Mas também na casa de familiares. Então você... Aliás, você é um familiar. Claro, né? O Caio era meu tio-bisavô. Né? Então isso ajudou, porque muita gente abriu a porta de casa para que eu pudesse consultar essa documentação. E são documentos interessantíssimos. Eu estava conversando com você antes do programa, um primo estava limpando a garagem de casa e, de repente, procurando outras coisas e, sem querer, encontrou uma pasta que tinha documentos da prisão do Caio, em 1970. Então, ele me manda um e-mail e me diz, você teria interesse em dar uma olhada nesse material? É claro. E isso fez com que o livro atrasasse a publicação, porque aí eu tive que mudar a diagramação, incluir muito. E ganhou quantas páginas mais? E ganhou quase 100 páginas a mais. Quer dizer, porque aí você começa a descobrir um material que é inédito e que é interessantíssimo e que vai iluminar aqueles aspectos da vida do Caio que muitos outros autores acabaram não discutindo. Então, eu acho que valeu a pena, né, ter atrasado um pouco a publicação, mas eu fiquei contente com o resultado e como a gente estava conversando. Depois que o livro já estava pronto, ainda achou... eu encontrei novos documentos. Por exemplo, uma carta do Fidel Castro para o Caio, já nos anos 80, e muito provavelmente essa carta
foi escrita para que o Frei Beto, que estava em Cuba naquele momento, entregasse para o Caio Graco, que era um grande editor brasileiro. Filho. E que a gente deve sempre lembrar, porque eu acho que o Caio Graco merece uma boa biografia, um dos maiores editores brasileiros. E o Caio Graco deveria, então, entregar para o Caio Prado Júnior, o pai dele, Sim. que já estava com Alzheimer, né, com mal de Alzheimer, então ele certamente não pôde atender a solicitação do Fidel naquele momento, que ia ser uma grande reunião que ocorreria em Havana. Mas é interessantíssimo, porque a quantidade de documentos que você encontra ainda é muito grande. Você, né? vai encontrar ainda muito mais. Mas eu pediria para você o seguinte, a gente sabe que o Caio foi um pensador daqueles assim que tentavam definir o Brasil pesquisando lá atrás, né? Desde o Brasil colônia para entender o Brasil de hoje. Mas para as novas gerações que não conhecem o Caio, como é que você definiria assim, Olha, eu acho que o que você comentou é muito interessante, porque o que a gente vê hoje, em termos de comentaristas políticos, né, em telejornais ou na imprensa escrita, né, os colunistas, né, são indivíduos, né, ou intelectuais, vamos dizer assim, que escrevem essencialmente sobre conjuntura política. E é basicamente isso. Na geração do Caio, você tem gente, e em algumas gerações posteriores, você tem intelectuais que, para falar do momento atual, vão até a colônia. Eles precisam entender a formação histórica do Brasil, todo o nosso processo. Nelson Werneck Sodré, Florestan Fernandes, Leôncio Basbaum, o próprio Caio. Quer dizer, você tem intelectuais assim, muito importantes, né? E o Brasil, eu acho que tem que sempre retomar esses personagens, porque para que nós possamos atuar hoje, e a prioridade deles sempre foi atuar no mundo à sua volta, né? Ou seja, eles não eram apenas diletantes, eles não eram acadêmicos que querem ter boa pontuação para subir na carreira. O objetivo deles era mudar a realidade do país. E a nossa esquerda hoje precisa aprender muito com o Caio, na sua opinião? Eu acho que a esquerda está relendo o Caio, está relendo o Nelson Werneck Sodré, relendo o Marighella e lendo sobre a vida do Marighella também, está relendo e conhecendo a vida do Luiz Carlos Prestes. Então, eu acho que todas essas novas biografias que estão sendo publicadas são muito importantes porque abrem a cabeça dessa nova geração e estimulam esses jovens a buscar a vida e a obra desses personagens. Então, eu acho muito importante nós retomarmos essas discussões sobre a Revolução Brasileira, vamos dizer assim. Você ganhou o Juca Pato, parabéns, lógico, né? Ele também ganhou o Juca Pato em 1967, se não me engano. Ele ganhou, no comecinho de 67, ele é eleito o intelectual do ano de 66, né? Do ano anterior, pela Revolução Brasileira. E eu estava lendo aqui o discurso dele lá em 1967 e, cara, assim, parece que ele estava escrevendo para o Brasil de hoje, uma coisa incrível. De uma maneira geral, até aquelas questões assim, Brasil a gente chama de subdesenvolvido ou em desenvolvimento. Eu me lembro quando eu era adolescente, essa discussão ainda era viva, ainda hoje se discute isso. Por quê? Pois é, nós ainda não conseguimos superar, né, o nosso caráter de dependência, né, e o nosso caráter, nossa dependência. Primeiro, se nós pensarmos que o Brasil ainda tem como carro-chefe, como polo dinâmico da economia, a venda de produtos agropecuários e minerais, né, de commodities, para o mercado externo. Quando você tem 600 mil pessoas na prisão, quando você tem em torno de 60 mil assassinatos por ano, quando você tem um projeto como Escola Sem Partido, ou o desmonte da universidade pública, ou a privatização de todos do pré-sal e desestruturando todo o nosso aparelho de Estado, né? Quando você tem a recriação do Gabinete de Segurança Institucional, ou um ministro que está aí para monitorar movimentos sociais e indivíduos, ou quando você tem um filme como Aquários, que está sendo boicotado pelo governo, ou quando você tem um homem como Chico Buarque, que é hostilizado por jovens, e ele é um patrimônio da cultura nacional, e ele é hostilizado por garotos na rua.
simplesmente porque ele pensa diferente. Né? Então, quer dizer, quando você começa a ver isso, a destruição do Ministério da Cultura, que foi reconstituído pela força e pela pressão dos intelectuais e dos artistas. Então, quer dizer, com esse tipo de mentalidade, com as elites no poder, se você olhar a concentração de terra no Brasil é enorme ainda. O agronegócio dá o tom, os agrotóxicos dominam o campo. E sem contar com o Congresso brasileiro, claro. que representa... Isso... Não, e só para completar, quer dizer, a quem representa aqueles deputados e senadores, quer dizer, as bancadas que representam o interesse dos ruralistas, ou da grande mídia, ou de empreiteiros, ou de igrejas. Então, quer dizer, ainda há muito que se fazer no nosso país para que nós consigamos chegar... Por isso que o que ele falou lá ainda em 1967 parece que vale ainda para hoje. Mas, Luiz, eu tinha vontade de conversar com você numa outra oportunidade e tal, porque muita gente não sabe, é que você escreve ficção também. Teve uma peça que foi recentemente montada lá no Teatro Oficina, Cansaço, claro, que adora quadrinhos, que adora cinema, enfim, tem um outro lado seu aí que é muito interessante, que a gente pode conversar uma outra hora aí, mas parabéns, viu? Prazer. Parabéns pelo livro, pela sua pesquisa, pelo seu prêmio aí. Muito obrigado. Obrigadão.